Olá, graça e paz, boa noite. Como vai? Tudo bem? Como foi sua semana? Espero que tenha sido uma bênção em nome do Senhor Jesus. E é tão bom começarmos a nossa semana na presença de Deus, não é verdade? Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez e cremos que o Senhor quer falar ao nosso coração. Quero agradecer a Deus também pela equipe multimídia, esses irmãos que têm dedicado tempo, criatividade para que a mensagem do Senhor possa chegar à sua casa. E quero agradecer a Deus pela sua vida. Você que aos domingos tem aberto aí o seu tempo para ouvir a palavra do Senhor. Creio que o Senhor quer falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Quero convidar você a orar nesse momento. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado, Deus, pelo privilégio e oportunidade que nós temos de te servir, Pai. Não porque nós merecemos alguma coisa, Pai, mas é a graça do Senhor que nos alcançou e a Tua graça, Pai, tem nos transformado, Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa falar ao nosso coração. Queremos te ouvir. A Tua palavra diz que aqueles que são de Deus escutam a voz de Deus. Nós queremos te ouvir. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 14 ao 21. Apocalipse, capítulo 3, versos 14 ao 21. E enquanto você vai procurando, eu quero fazer algumas perguntas que vão nos direcionar nessa palavra que o Senhor tem para o nosso coração nessa noite. Você já parou para pensar em questões assim importantes sobre a sua vida? No sentido assim, quando Deus está comigo, isso quer dizer que só acontecem coisas boas? O fato de estar acontecendo, coisas boas, bênçãos, prosperidade, a minha vida fluindo de uma maneira maravilhosa, isso quer dizer que Deus está comigo? O fato de eu estar passando por alguma dificuldade, alguma luta, alguma tribulação, isso quer dizer que Deus se afastou de mim? Como eu sei se eu estou próximo do Senhor ou se eu estou distante dele? Como eu posso medir isso? O que o Senhor tem a me dizer sobre isso? O que o Senhor Jesus tem a me dizer sobre isso? O que a palavra do Senhor tem a falar para a minha vida a respeito disso? Porque o desejo do meu, eu tenho certeza também que é do seu coração, é de estarmos bem próximos do Senhor. E como nós podemos avaliar isso? Como nós podemos perceber se nós estamos próximos ou distantes? É por causa da alegria que eu tenho, da paz que eu tenho? É por causa das minhas conquistas? É por causa da minha saúde? Será que é porque coisas boas estão acontecendo na minha vida? Será que é porque eu estou prosperando que Deus está comigo? É isso que mede a aproximação, a proximidade entre eu e o meu Senhor, ou entre o Senhor comigo? O que a palavra do Senhor nos ensina sobre isso? Eu quero convidar você a separar esses minutos para a nossa reflexão e fica até o final nessa live. Eu creio que o Senhor quer falar com você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 3, versos 14 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio,
e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero falar nessa noite sobre a verdadeira comida e a verdadeira riqueza. É muito sério esse assunto, porque são duas coisas assim que o ser humano, também nesse tempo, tem mais preocupado. As pessoas estão correndo, o pão de cada dia, correndo atrás, lutando, como dizem, pelo pão de cada dia. E as pessoas querem adquirir alguma coisa. As pessoas querem trabalhar, o fruto do trabalho, querem ver o resultado do trabalho. As pessoas, elas querem não somente desfrutar, mas conquistar algo, uma casa, um automóvel, e as pessoas vão trabalhando e vão adquirindo coisas, e isso não é ruim, de forma alguma, isso não é ruim. O texto que nós acabamos de ler vem falando de uma igreja, e a igreja de Laodiceia. E quando o anjo escreve essa carta, vem dizendo que as palavras são de uma testemunha fiel e verdadeira, e essa testemunha também é soberana da criação de Deus. É claro que aqui está falando do Senhor Jesus, a testemunha fiel e verdadeira. E essa testemunha, ela está vendo tudo que essa igreja de Laodiceia, ela vive no seu dia a dia, no cotidiano, as suas atitudes diárias. E a testemunha está acompanhando essa igreja. E essa testemunha chega a dizer para a igreja: conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Então a testemunha começa a ver nessa igreja uma mornidão, uma mornidão. E por causa dessa mornidão, diz a palavra do Senhor que está a ponto de vomitá-lo. E essa igreja está dizendo, ela diz para si mesma que ela é rica, que ela adquiriu riquezas, não precisa de nada, uma igreja bem próspera, são irmãos prósperos, irmãos que batalharam, trabalharam, adquiriram, pessoas boas, pessoas que conhecem o Senhor, e pessoas que são pessoas religiosas, extremamente cuidadosas no que concerne as coisas de Deus. E fala também que a testemunha vem dizendo para essa igreja que não conhece, porém, essa igreja que ela era miserável, digna de compaixão, pobre, cego, e por cima que está nu. E essa testemunha fala para a igreja para comprar, compra dessa testemunha, ouro refinado no fogo, e você vai se tornar rico. Está dizendo para essa igreja também, roupas brancas, compre roupas brancas comigo, vista-se para cobrir a sua nudez, e colírio, para que você possa enxergar.
E ele continua dizendo, eu repreendo, eu estou falando assim com essa igreja, a testemunha, eu estou falando com você, igreja de Laodiceia, né, porque eu disciplino aqueles que eu amo, né? Eu falo assim porque eu amo, e eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, né, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E vem falando do vencedor, que vai dar o direito de se assentar-se com ele, com a testemunha no trono, assim como a testemunha venceu e sentou no trono junto com o Pai. E aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Bem, essa, de uma maneira assim, bem simples, é o que está dizendo aqui no texto. E vem falando, né, da visão, né, dessa testemunha fiel e verdadeira em relação à igreja. E vem falando para a igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras. Algo assim muito interessante, que o Senhor, Ele conhece as nossas obras. Ele conhece a intenção do nosso coração, a minha e a sua intenção. O Senhor, Ele nos conhece de longe, como diz a palavra do Senhor. E não somente isso, vem falando também que Ele é o soberano da criação, essa testemunha, né? A testemunha soberana da criação. Para testemunhar, né, a respeito desta igreja, precisava de ser uma testemunha fiel, verdadeira e soberana. Quando o Senhor, Ele fala algo ao nosso coração, à nossa vida, é porque Ele nos conhece de longe, conhece as nossas obras, conhece o nosso coração. Se você tem escutado, né, se o Senhor tem falado ao seu coração e você tem conseguido ouvir a voz do Senhor, entenda que é a misericórdia dEle que tem falado ao seu coração, e você, por causa da misericórdia dEle, né, você está conseguindo ouvir a voz do Senhor. O nosso coração precisa estar humildemente diante do Senhor. A nossa vida está humildemente diante do Pai, para que possamos ouvir. Ele conhece as nossas obras, Ele conhece a nossa vida. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. A palavra ainda não saiu da nossa boca, o Senhor já a conhece toda. E o Senhor, Ele vem dizendo para essa igreja, né? Ele vem se colocando como essa testemunha, né, fiel, verdadeira e soberana da criação. E diante disso ele vem dizendo sobre as obras: olha, vocês não são quentes e vocês também não são frios, né? Vocês são mornos. Ele está falando de uma igreja morna. Então, o que é uma igreja? O que essa igreja estava vivendo? O que é uma igreja morna? A igreja de Laodiceia, o cotidiano, o dia a dia, a vida deles, né, era uma vida assim de conquistar as coisas, de trabalhar, né? Só que o Senhor estava de fora. O Senhor era só testemunha. Jesus não participava da vida ativa da igreja. Eram pessoas boas, pessoas tementes ao Senhor, pessoas que conheciam Jesus. Era uma igreja, mas a igreja, né, os irmãos foram trabalhando, os irmãos foram conquistando, os irmãos foram prosperando, os irmãos foram abençoados. E quando eles falam assim: nós não precisamos de mais nada, nós já conseguimos, né, conduzir a nossa vida. Só que onde é que está, pastor, a mornidão nisso aí? Porque a pessoa, ela não dependia totalmente do Senhor. Ela fazia do jeito dela, mas ela tinha um pouquinho de Jesus, mas não era totalmente. Não era totalmente dependente do Senhor, mas também não queria abrir mão das coisas do Senhor. Estranho uma igreja nesse sentido, sabe por quê? Nós precisamos depender de Deus em tudo, ou tudo sem depender de Deus. A mornidão ela acontece porque eu dependo de Deus em tudo. Opa, então a minha vida está na dependência do Senhor. E o que vem depois disso é acréscimo. Perfeito? Ou
eu não dependo de Deus e vou fazer tudo para mim. Quente ou frio. Quando a testemunha fala que o Senhor está a ponto de vomitá-lo, porque é uma igreja que está o quê? Intoxicada. A pessoa ela vomita quando ela está o quê? Intoxicada. Essa igreja, né, é uma igreja intoxicada, porque é uma mistura de riqueza e prosperidade. Presta atenção, amada igreja, escuta para a gente ficar bem atento aqui, porque nós precisamos entender qual é a verdadeira comida e qual é a verdadeira riqueza. Essa igreja era uma igreja próspera, essa igreja confiava na sua própria força, nos seus próprios recursos. Era uma igreja, né, independente, mas falava que estava com Jesus. Poxa, como eu estou com Jesus se no meu cotidiano eu não dependo dele? Como eu estou com Jesus se no meu dia a dia eu não dependo do Espírito Santo? Como eu estou com Jesus se a minha força, né, a minha força não vem dele, mas é para os meus, eu acho que são assim para os meus méritos que eu estou conseguindo as coisas? Ou nós estamos com ele, ou nós não estamos. A igreja de Laodiceia, o que ela estava fazendo? Ela estava fazendo essa mistura dentro dela. E estava se tornando uma igreja que é intoxicada. E nessa mistura, você estava a ponto de vomitar. Por quê? Sem perceber a temperatura. Os irmãos estavam vivendo uma mornidão. Era o cotidiano, era o dia a dia. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem sabe você que está assistindo essa palavra nessa noite, quem sabe você não está morno espiritualmente? Quem sabe você ouvindo essa palavra, você diz, poxa pastor, eu tenho feito coisa na minha vida que Jesus é só testemunha. Jesus ele não participa, ele só vê. Ele só vê. Jesus, pastor, aliás, tem situações que na minha vida que ele nem entra. Essa era a situação da igreja de Laodiceia. Era a igreja que não dependia de Deus para tudo, mas ao mesmo tempo amava a Deus. Como eu vou dizer que amo o Senhor se eu não dependo dele? Se eu quero viver a minha vida independente, não quero fazer uma aliança com o Senhor. Como eu vou dizer que eu amo o meu cônjuge, sendo que eu não quero uma aliança com ele? Sendo que eu não quero uma convivência com o meu cônjuge? E Deus ele se coloca nessa situação, queridos, de uma maneira assim, muito amável com a igreja, tentando despertar, né, o coração dessa igreja, porque a testemunha fiel, ela quer convencer a igreja, né, da sua intoxicação. O Senhor, ele quer convencer a mim e a você, muitas vezes que estamos o quê? Intoxicados, querendo viver do nosso jeito, da nossa maneira, achando que nós precisamos, né, correr atrás de riquezas, de autossuficiência. Achamos que é tudo na nossa força, do nosso jeito, dos nossos recursos. E o Senhor ele nos chama a viver que uma dependência. É a testemunha fiel e verdadeira que se coloca diante de nós em amor, testemunhando muitas vezes contra nós, porque fazemos coisas que não se refere a Ele, que não está com Ele, mas a gente coloca na conta dele, debitamos na conta do Senhor algo que não é dele, algo que não é dele. Ah, Deus está comigo porque eu estou prosperando.
Ah, Deus não está comigo porque eu não estou prosperando. Quem diz que é assim? Jesus ele disse algo muito sério, ele falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se pegarmos a palavra do Senhor, nos momentos mais difíceis, os momentos mais difíceis foram os momentos em que Jesus estava perto. E pensarmos assim: pastor, a situação que eu estou vivendo, pastor, esse momento, pastor, essa é o que o Brasil está vivendo, o que as nações estão vivendo, pode ser o momento em que o Senhor esteja mais perto da igreja. Por isso que o Senhor, ele se preocupou em testemunhar. E ele tinha que ser uma testemunha fiel que se colocasse em amor pela igreja, para convencer a igreja da sua intoxicação. Pense, se não fosse o Senhor convencendo a mim e a você daquilo que nós precisávamos de mudar, do arrependimento, se não fosse o Senhor que se apresentasse diante de nós e falasse: olha, você não é obrigado a viver essa vida, existe uma outra forma de viver, existe uma vida e vida com abundância. Se essa testemunha não se colocasse diante de nós em amor e trazendo a nós essa oportunidade de arrependimento, de falar assim: Senhor, eu não sou obrigado a ficar com essa vida velha, então eu quero algo novo. E o Senhor se coloca diante de nós, diante da igreja, para mostrar, né, a nossa intoxicação, para revelar para mim e para você. E a igreja de Laodiceia, Deus estava a ponto de vomitá-la por causa da intoxicação. Estava muita coisa dentro dela e misturada com Deus, misturada com as coisas do Senhor. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus puro. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Você já parou para pensar? É possível pessoas dentro das igrejas evangélicas, católicas, igrejas, né, cristãs, mas que não verão o Senhor, porque elas não são puras de coração. Elas não são puras de coração. Essa igreja de Laodiceia, ela estava intoxicada por causa de quê? Ela queria o ouro. Ela queria o ouro. Era uma igreja rica. E os irmãos conquistaram o ouro. Os irmãos conquistaram riquezas. Jesus ele chega perto de um jovem rico. E o jovem rico, ele quando se aproxima ali, ele fala assim, né, que faria para herdar a vida eterna. E olha que Jesus ele diz para os mandamentos, a respeito dos mandamentos. O jovem rico diz, né, que: Senhor, desde criança eu cumpro os mandamentos. E Jesus fala algo muito sério, fala assim: então faça uma coisa, pega a sua riqueza, vende tudo que você tem, reparta entre os pobres, siga-me e você vai ter um tesouro no céu. A palavra do Senhor diz que aquele jovem saiu dali triste, porque ele era um homem muito rico e não queria abrir mão de sua riqueza. Ele sai triste da presença do Senhor. A igreja de Laodiceia, ela estava vivendo este tempo de riqueza, e Jesus faz uma proposta para essa igreja. Essa testemunha fiel faz uma proposta. E Jesus, como já estava de fora, Jesus não participava da vida ativa da igreja. Jesus não participava das decisões da igreja. Jesus, o Espírito Santo de Deus, não derramava a unção dele sobre a igreja, porque eles já enxergavam do jeito deles, eles já eram autossuficientes, já tinham, né, o próprio modo de agir independente, né, da palavra do Senhor. Já não eram irmãos dependentes do Espírito Santo, dependentes da palavra de Deus.
E Jesus faz assim, tem uma proposta assim, vocês adquiram o ouro, um ouro que não perece, um ouro que vai te levar à eternidade. Esse ouro que Laodiceia, que você está adquirindo, é um ouro que vai perecer. É um ouro que pode ser roubado. Jesus ele faz essa proposta para a igreja, para que a igreja possa adquirir, a igreja pudesse adquirir esse ouro, esse verdadeiro ouro, verdadeira riqueza. Quantas vezes as pessoas acham que a verdadeira riqueza é quando ela começa a adquirir coisas. Jesus ele repreende, né, essa testemunha fiel, repreende essa igreja e chama essa igreja de miserável. Miserável, porque a palavra do Senhor diz que se a nossa esperança ela está apenas nessa terra, neste mundo, a palavra do Senhor diz que nós somos os mais infelizes dos seres humanos. A infelicidade, a desventura acomete o coração humano quando toda a expectativa dela se limita a essa terra, se limita apenas a esse plano. Jesus, ele disse que o reino de Deus está dentro de vós. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E ele não somente habita, mas como ele quer também transbordar no meu e no seu coração. Jesus ele procura, o Pai procura verdadeiros adoradores. A igreja de Laodiceia já não adorava mais o Senhor. A igreja de Laodiceia já não proclamava Deus, o Senhor, já não adorava o Senhor diante dos deuses. A riqueza, o Senhor, Deus estava perdendo para a riqueza. O Deus verdadeiro, a testemunha fiel e verdadeira, a soberana da criação, estava perdendo para a prosperidade. Meu Deus! É uma igreja que ela estava adorando as conquistas, estava adorando a sua força, estava adorando o jeito que ela achou de conduzir a sua própria vida longe da presença do Senhor, embora dizendo que pertencia a Deus. Que mornidão! Que mornidão! Que intoxicação ela tinha a ponto do Senhor falar que estava prestes a vomitá-la. Amados, é muito sério a palavra do Senhor quando ela nos chama a uma rendição, a uma entrega verdadeira ao Senhor. Como que está o seu coração nessa noite? Jesus, ele é só uma testemunha fiel e verdadeira da sua vida, tentando aproximar, ou você está sendo uma pessoa morna? Você está misturando coisas na sua vida. E você, como a igreja de Laodiceia, está intoxicada. Uma pessoa intoxicada. Uma pessoa que depende e não depende de Deus. Uma pessoa que ama, mas ao mesmo tempo não se entrega totalmente. O quanto que isso é sério. A palavra do Senhor diz que a testemunha fala assim: compre roupa para que venha cobrir a sua nudez. É muito sério porque no início da humanidade, logo no primeiro casal, a palavra do Senhor diz que depois que Adão e Eva desobedeceram, eles coseram roupas de folhas para eles. Deus, quando chama Adão, para se apresentar,
ele estava escondido e a palavra do Senhor diz que ele prepara uma roupa de peles para Adão e Eva. A misericórdia do Senhor foi muito grande, porque a roupa que Adão fez ali para ele e para Eva não daria conta de todo o trabalho, de tudo que teria que ser feito a partir daquele momento que Adão e Eva desobedeceram o Senhor. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, providencia roupas de peles. O primeiro derramamento de sangue foi a roupa de peles ali para Adão e Eva. E ali aquela roupa que o Senhor providenciou para eles. A partir daquele momento, aquela roupa, não somente veio mostrar que a roupa que o Senhor nos oferece, mas também mostrar a misericórdia dele para aquele casal, para que eles pudessem trabalhar e aquela roupa não acabar, vamos dizer assim, muito rápido, ter durabilidade, vamos dizer assim, em relação a que Adão e Eva fizeram. O que o Senhor nos ensina com isso? Quantas vezes na nossa vida nós tentamos coser as nossas próprias circunstâncias, a nossa própria roupagem? Qual a roupagem que você tem colocado na sua vida? Qual a roupagem quando essa testemunha foi verdadeira olha para nós? Qual a roupagem que ela vê? A palavra do Senhor diz que essa testemunha fiel e verdadeira olhava para a igreja e viu uma igreja nua. Da mesma forma que quando Deus olhava para Adão e Eva e via ele, poxa, não é isso. Não é isso. Estamos falando aqui, claro, de uma roupagem espiritual. Estamos falando de uma roupagem que nós, eu e você, que nós precisamos nos revestirmos do Senhor. Nos revestirmos do Senhor. A igreja de Laodiceia é chamada igreja, onde os irmãos ali tinham os rituais, onde os irmãos participavam de muitas coisas, onde os irmãos eram prósperos e abençoados, onde os irmãos tinham muitos recursos, onde os irmãos não sentiam falta de nada. Para eles, naquela mornidão, mas para eles estavam com Deus, trabalhando, fazendo as coisas, tocando a vida, e tinha igreja. Então, para eles não tinham noção da temperatura, eles não tinham noção que estavam nus diante do Senhor, porque o Cordeiro, da mesma forma que o Senhor vestiu Adão e Eva com peles, o Senhor, Ele quer vestir a igreja dele, do próprio Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que derramou sangue no Calvário. Deus derramou sangue ali no Jardim do Éden para vestir o casal. Jesus derramou sangue no Calvário para vestir a minha e a sua vida. Igreja do Senhor, igreja do Senhor, precisamos parar e falar assim: Senhor, eu preciso ter a roupagem do Senhor, as suas vestes, Senhor. As suas vestes, Senhor. A igreja de Laodiceia estava nua, sem perceber. E essa testemunha fiel e verdadeira, não só testemunha em amor, mas oferece condições para essa igreja ser transformada, para essa igreja ser mudada. E talvez, amados, algo assim que eu vejo assim, o mais assim, importante, vamos dizer assim, naquilo que essa testemunha fiel e verdadeira oferece à igreja de Laodiceia, foi o colírio. Foi o colírio por quê? Porque ela não estava enxergando a sua nudez, enxergando a sua pobreza. O que você vê? O
que você está vendo? Deus chega diante de um profeta e apresenta um ramo de amendoeira. E Deus pergunta assim: o que você vê? O profeta diz: eu vejo o ramo de amendoeira. O próprio Senhor diz: vistes bem, porque eu velo pela minha palavra para fazer cumpri-la. Você está vendo a palavra do Senhor? Você está ouvindo a palavra do Senhor? O que é que está diante dos teus olhos? Há um mistério aqui no colírio para a igreja de Laodiceia, porque a partir desse momento que, se ela enxergasse bem, enxergasse a palavra do Senhor, se ela tivesse a sensibilidade da palavra de Deus, talvez ela ia conseguir enxergar a nudez e ia conseguir enxergar também a pobreza que ela se encontrava, embora sendo próspera. Ia conseguir ver o quanto que ela estava intoxicada e Deus estava a ponto de vomitá-la, a ponto de vomitá-la. O que você vê? O que você está vendo a respeito da sua vida? O que você tem enxergado a respeito da sua vida? Deus, ele separou esse tempo aqui para que você possa enxergar o agir dele, ver o sobrenatural. A igreja de Laodiceia precisava enxergar. A igreja de Laodiceia precisava ver. E quando escreve essa carta chega para os irmãos, ele diz algo assim muito interessante, porque a testemunha vai corrigir, de acordo com a palavra do Senhor, quem ama. Quem ama. Talvez você fale assim: pastor, parece que eu estou fazendo as coisas não dão certo, pastor, parece eu não estou prosperando, pastor, não vejo as coisas de Deus, não estou vendo as coisas acontecer na minha vida. Mas você já parou para pensar no amor de Deus? O quanto que o Senhor tem sido misericordioso com a sua vida? Você já parou para pensar na graça de Deus que é transbordante no seu coração? Você já parou para pensar o amor de Deus que foi manifesto no Calvário, e qualquer coisa menos do que você achar que é amor de Deus é muito pequeno diante daquilo que Ele fez na cruz, diante do Gólgota? Nós não precisamos mais de manifestação de amor, não precisamos de quanto o Senhor gosta de nós, que o Senhor está com a gente. Irmãos, o que Jesus fez no Gólgota já é o suficiente, já é a maior expressão da presença e do amor dele. E ele diz algo muito sério: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vós o Espírito Santo, e vocês não ficarão órfãos. Oh, aleluia! A promessa do Senhor se cumprindo. Meu querido, nós servimos um Deus de promessas. Nós servimos um Deus de promessas. E isto é maravilhoso. Você tem dentro de você um Deus de promessas. Então, não deixe que outros deuses, não deixe que outras coisas ocupem o seu coração. Louve o Senhor, adore o Senhor diante dos outros deuses. A igreja de Laodiceia, ela estava intoxicada. E essa intoxicação da igreja de Laodiceia, ela fica morna, a ponto do próprio Deus querer vomitá-la. Mas a testemunha corrige quem ama. Oh, aleluia! A testemunha adverte a quem ama. E diz: por isso, seja rápido. Eis que estou à porta. Que porta é essa? Que é o meu e o seu coração? Sim, é o meu e o seu cotidiano. É o meu e o seu dia a dia. Não podemos limitar a presença do Senhor a apenas uma live, um momento de reunião com os irmãos, um tempo de oração. É em toda circunstância, em todo momento.
Jesus, ele está como testemunha, mas ele queria participar da vida ativa da igreja. Jesus, ele está como testemunha na igreja de Laodiceia. Ei, mas eu estou à porta, abra a sua vida, abra a sua vida para o dia a dia com Jesus, abra a sua vida para a cada momento com o Senhor, abra o seu coração para Ele. Deus, ele quer fazer coisas maravilhosas, ele chama a porta e pode ter certeza que não somente cear a verdadeira comida. Irmãos, olha, queridos, presta atenção, essa igreja não falta de nada, esses irmãos alimentavam bem, pode ter certeza disso, mas Jesus faz o convite: eu quero cear com você e você vai cear comigo. Momento de comunhão, momento de participação do Senhor. Nós não podemos viver longe do Senhor. Há um convite do Senhor para uma intimidade. E ele fala o vencedor. Pastor, por que Jesus está falando vencedor? Se as pessoas cresceram, elas adquiriram, se tornaram prósperas, se tornaram ricas, não precisavam de nada, eram pessoas assim que podiam tomar decisões importantes, até sem consultar o Senhor, e elas não são campeãs por causa disso. Engraçado, né? Não são. Pessoas campeãs no Senhor são aquelas que dependem dEle. Se você pode conquistar qualquer coisa nessa terra, e muitas coisas. Talvez eu estou falando para você que é uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada. Você acha que você não, pastor, eu não sinto falta de mais nada. Mas se você não depende de Deus, você não é um vencedor. Você não é um vencedor. Vencedor é aquele que, independente das circunstâncias, se ele é próspero ou não, prosperidade é bênção, tá, querido? Pastor, irmãos, entenda uma coisa. A igreja de Jesus está falando aqui, a testemunha, não está testemunhando contra a prosperidade, não. Está testemunhando contra a independência deles. Está testemunhando contra o seguinte: diante dos deuses, eles não glorificaram o Senhor. Apareceu o Deus da riqueza, eles ficaram tão ricos. E o Senhor? Não, agora nós não precisamos. Agora nós conseguimos fazer do nosso jeito. Agora nós temos a nossa maneira. Então, diante dos deuses, eles não glorificaram o Senhor. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Se você não glorifica o Senhor diante de qualquer circunstância, você nunca foi um vencedor. Você é uma pessoa dependente da circunstância. O vencedor é independente. Se as coisas estão jóia, se as coisas estão sendo abençoadas, ele está firme. Mas se passar por um momento difícil, se passar pelo vale da sombra da morte, ele está firme. Porque não é a circunstância que manda, não é a circunstância que direciona. A igreja de Laodiceia estava tão intoxicada que ela estava perdendo a sensibilidade do Senhor. Era isso que a testemunha estava dizendo: ao vencedor daria o direito de sentar comigo. Olha para você ver quem se assentou no trono. Olha as circunstâncias que Jesus passou. Olha as circunstâncias. E a gente pensa assim: pastor, então nós não devemos ser prósperos? Não estou dizendo isso. O Senhor vai nos prosperar, vai prosperar a igreja, vai prosperar os irmãos em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que quando Jesus ele morre, ele é crucificado, tira o corpo dele, e um discípulo rico que tinha lá o túmulo emprestou o túmulo. Era discípulo rico.
Discípulo, seja um discípulo. Seja rico, mas seja um discípulo. Seja dependente. Glorifique o Senhor. Exalta o Senhor. Não seja intoxicado pelas coisas deste mundo, porque corre o risco de ser vomitado. E como que está a sua vida nessa noite? Qual tem sido a sua verdadeira riqueza? Qual tem sido a sua verdadeira comida? Jesus ele disse que eu vou entrar em sua casa e vou cear com você e você vai cear comigo. Jesus ele traz algo que este mundo não pode oferecer. Você pode ser uma pessoa rica, mas longe de Deus você é miserável. Você pode ser uma pessoa cheia de recursos, mas longe de Deus. Vai chegar um momento que você vai se sentir impotente, mesmo com seus contatos, mesmo com toda essa afinidade que você tem. Como que está o seu coração nessa noite? Do que você está se alimentando? Qual tem sido as suas vestes? Quais têm sido as suas vestes? Qual a sua verdadeira riqueza? Qual a sua verdadeira prosperidade? Você está acumulando tesouro nessa terra ou você está acumulando tesouro nos céus? Você tem um coração puro ou você está intoxicado? E esses elementos aqui que essa testemunha fiel e verdadeira está oferecendo, você precisa nessa noite. Você está precisando nessa noite. Arrependa-te rápido. Vamos colocar Jesus no nosso cotidiano. Vamos colocar o Espírito Santo de Deus no nosso dia a dia, nas nossas vivências, nos nossos relacionamentos. Permita que Ele venha te direcionar. Permita isso. E Deus vai te prosperar muito. Entenda isso em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida. Deus vai te prosperar muito em nome do Senhor Jesus. E prepare-se para que diante dos deuses você possa exaltar o nome dele. Diante dos deuses você possa glorificar o nome dele. A sua verdadeira riqueza, a minha verdadeira riqueza, o meu verdadeiro alimento, o seu verdadeiro alimento é o Senhor Jesus. Não há outro. Qualquer coisa que a gente tenta viver ou relacionar sem Jesus, isso nos torna frios. E se eu falar que tenho Jesus e não dependo dele, isso me torna morno. Isso vai me intoxicando, porque eu vou confundir a minha prosperidade com Jesus, a minha riqueza com Deus, a minha capacidade com Deus, e uma coisa tem nada a ver com a outra. Tem nada a ver com a outra. O Senhor Jesus nos convida a depender dele. Ele quer participar da nossa vida, porque ele conhece a minha e a sua obra. Por isso ele é a testemunha fiel e verdadeira e soberana sobre a criação, sobre a minha criação, sobre a criação da sua vida. Ele é soberano e ele tem todo o direito, porque nós somos dele. E como propriedade do Senhor, ele tem direito sobre nós. Ele tem direito sobre a minha e a sua vida. Que a graça do Senhor seja derramada no seu coração. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Curve a sua fronte, junto com a sua família. Se você quiser abraçar a sua família, junte suas crianças. Vamos orar uns com os outros, em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Deus, por essa noite tão preciosa. Obrigado porque o Senhor é a testemunha fiel, verdadeira e soberana sobre toda a criação, Pai. O Senhor é soberano na nossa casa. O Senhor é soberano sobre as nossas vidas. O Senhor é soberano sobre cada família
cada pessoa, Deus, que tem assistido, que está assistindo essa live, as pessoas, ó Pai, que estão orando neste momento, famílias, ó Pai, pessoas, ó Pai, que estão individualmente agora orando, Pai. O Senhor, Pai, é soberano sobre todos nós. Por isso, Deus amado, nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha de uma maneira preciosa para nós nos arrependermos, ó Pai. Porque muitas vezes, Pai, queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, Pai. Mas como nós estamos orando, vem, Senhor Deus, de uma maneira maravilhosa sobre nós, ó Pai. Nós abrimos a nossa vida, Pai. Nós abrimos a nossa vida para que o Senhor não seja somente testemunha, Pai, mas que o Senhor também venha participar, Pai. Queremos, ó Pai, abrir o nosso coração, Pai, reconhecer o quanto dependemos do Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa pela nossa riqueza. Pela nossa riqueza, nós achamos, ó Pai, que nós conseguimos as coisas, alcançamos coisas e muitas vezes não dependemos do Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai, porque nós queremos voltar para o Senhor. Queremos abrir o nosso coração, Pai. Queremos, ó Pai, que o Senhor venha com o teu sangue, com o seu alimento, Pai. E tira de nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Tudo aquilo que está nos intoxicando, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que sejamos puros de coração, limpos de coração, meu Pai. Porque assim nós veremos o Senhor. Nós te louvamos por essa noite, pela tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por este tempo, por esse momento tão maravilhoso, essa reflexão tão profunda e tão maravilhosa da palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer ao Senhor. Entenda que momentos bons, momentos difíceis, não definem a presença do Senhor. O que define, né, é a nossa proximidade com Ele, é o quanto que nós abrimos o nosso coração e reconhecemos que Ele é Deus.